Só Cristo na vida do pastor Fernando, hein? Caraca! Pastor, depois o senhor fala como é que eu consigo ver aqui no celular o meu nome, aonde que está sujo. Aí depois eu me explica quando o senhor tiver tempo, tá bom? Fazendo um favor aí. Amanhã eu te explico isso direitinho. Agora vai ficar tudo no outro no seu vídeo da... Oh, meu Deus. Porra, né, cara? Olá, pastor Adriano. Boa tarde, graça e paz. Tudo bem por aí? Tudo bem com a família? Espero que sim. Até a primeira semana de julho, né, o irmão falou que estaria dando aula no seminário. Depois da primeira semana de julho, ali na segunda semana, terceira ou quarta semana de julho, ou então a primeira semana de agosto, o irmão estaria disponível na quinta-feira às 19 horas. Meu bispo, aqui tá tudo bem, graças a Deus, com a família, todo mundo. Eu acredito que a terceira, da segunda para a terceira semana, depois da terceira semana fica mais garantido, porque por conta dessa pandemia aí, deu uma esticadinha lá em relação ao nosso período, né? Então, até o dia 7, deixa eu ver aqui, até o dia... Não, dia 2, até o dia 3. Porque dia 2, quinta, 3, sexta. Do mês 7 eu ainda estou agarrado. Aí a segunda, quinta-feira do mês de julho eu já estou livre já. Tem que prender o time aí. Alguém quer prender o time? Consegue? Não.
seguinte. Oi, Celício. Bem-vindo. A paz, querida. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Amém. Só tem eu aí, pastor? O pessoal hoje está meio atrasadinho. Normalmente o pessoal vai chegando. É. Mas é E a 47 horas. Mas, enfim, o pessoal vai chegando logo assim e tal. É verdade, mas eu também fico querendo chegar depois dos outros, sabe? Porque o negócio é a primeira. Acho que, sabe, nunca É gostei bom de ser os ser. primeiros. É. Agora, se você fazer uma pergunta Pode fazer. a respeito do trabalho, Sim. eu comecei a fazer a introdução. E aí você deu aqueles dois autores, né? Que é o Éder, né? E o Luiz Sim, sim. Saião. E você falou para a gente botar um Sugestão. terceiro, certo? Terceiro. Mas pode ser também o Carl Lewis? Pode ser qualquer um autor, sem problema. Né? Pode ser também uma fonte da internet também, né, digna, vamos assim dizer, porque tem umas coisas bobas de internet, mas pode ser uma terceira fonte também, pode. Sem nenhum Tá. problema.
Ah, E eu então dei tá aquelas bom. sugestões também, vocês não são assim obrigados a ou adquirir ou a, enfim, a Aham. usar apenas aqueles dois livros, mas assim, eu acredito que ajuda porque os dois falam do mesmo assunto Exatamente, e ainda baseiam em cima do livro de Abacuque. Então, achei muito é. interessante, entendeu? Muita coisa, Mas sem nossa, muita problema. coisa mesmo. Muita coisa, Muita coisa, muita coisa. muito bom. Então, eu vou mudar um pouquinho. Eu tinha até feito minha introdução, baseada nos dois primeiros autores, né? Sim, E que eles têm a mesma sim, visão sim. do livro de Abacuque, né? E aí, Uhum. agora, como você falou aí a respeito da internet, eu vou ver se eu pego algo que complemente, tiro o livro de lá e já Sim, aprontei sim. minha introdução. Mas aí eu vou mudar um pouco, porque senão está muito assim, certo, né, os pensamentos, né? Como você falou, Porque, por é exemplo, nativo. vai, se achar, vai se achar muita coisa boa aí de artigo Hum, de pastores, né, de professores dentro dessa área aí do Antigo Testamento. É só legal, caçar direitinho, vai se achar muito. Tem uns bem sites legal. bons, site Monergismo, site da Fides Reformata, vai por aí. É esse? Tem uns sites assim que eles são muito de arte, eles trazem muitos artigos escritos de temas teológicos, né? É, Então, né? não necessariamente um livro, é um artigo que você lá vai ler, vai extrair a informação que quer e tal, vai fazer a referência, né? Ao Ah, site então tal, legal. É entendeu? bem legal, então. Eu estava pensando, o pastor Adriano, eu estava Hum, pensando, porque é o seguinte, desde que começou essa pandemia aí, essa coisa de a gente ficar recluso, né? A gente tem feito algumas lives aos sábados e domingos na nossa família, sim. ah, e a gente tem tido oportunidade, né, de fazer alguns debates, alguns Aham, estudos, né? Porque nós temos aham. na família pessoas Glória. crentes, pessoas também afastadas, pessoas que são simpáticas ao Sei, evangelho, mas não se decidiram. sei. E eu estou tendo uma luta muito grande espiritual com isso, entendeu? Porque, assim, de firmeza na fé, Aham. tem eu, meu pai, minha mãe, e um irmão e a minha filha, sabe? Sim, sim. Mas e os outros é nesse contexto que eu te falei aí, né? Longe dos caminhos do Senhor, outros Sim, ainda sim, sim, sim. questionando muita coisa, quer saber coisas, e questiona e não se decide. E eu fico num Sei. sofrimento porque a gente procura preparar tudo de forma excelente para o Senhor primeiro, né? E depois a gente passa para Sim, eles. sim. Mas o que eu percebo, pastor, assim, que as pessoas gostam dessa coisa cômoda, entendeu? De ouvir Uhum. e fazer perguntas e tem as respostas, enfim, Sei, sei, mas sei, não se sei. decide. Aí eu estava pensando, né? Que à noite, eu até brinco com a Vilma, que eu falo para ela que eu durmo com o Hernandes de Lopes e o Augusto Nicodemos, porque eu durmo com o meu fone ligado nas pregações deles, sabe? Eu gosto muita coisa. Então, aí eles têm me ajudado bastante, mas eu queria assim que você me desse uma orientação. Por exemplo, a minha irmã, ela aprecia bastante o evangelho, gosta de colaborar com a Sim, igreja, enfim, mas ela não se decidiu. Aí ontem eu estava falando para ela, ó, sim, depois que passou essa pandemia toda, é aquele negócio, as pessoas vão voltar ao ritmo que tinham antes, né? Tudo é cômodo, tudo é muito sim, bom, sim. maravilhoso, mas passou o mal. Tem a ver com essa coisa desse estudo que a gente vai fazer esse trabalho, né? Porque o sofrimento, Sim, mas se sim, você tem sim. um argumento para isso, se você tem argumentos, a pessoa acaba fazendo daquilo como uma rotina na vida deles. Ah, isso passa, tudo vai passar, não tem dor que dure para sempre, entendeu? Sim, E ontem eu estava sim. falando isso com a minha irmã, eu falei, olha, a questão todo, o perigo está de voltar à normalidade e as pessoas também voltar a uma vida normal, de longe de Deus, mas que Deus foi bonzinho, passou o perigo, passou o mal e agora volta à minha vida normal. O que você acha Sim, assim sim. que eu deveria assim, abordar como uma coisa mais influente para que as pessoas tivessem mais um despertamento a respeito disso? O que você acha assim, que poderia ser feito? Olha, basicamente, deixa eu abrir minha câmera aqui. Olha só, Uhum, basicamente, a gente tem uhum,
É assim, eu não tenho uma esperança de que a maioria das pessoas elas vão se converter, que elas vão se voltar para Deus, e até os próprios cristãos que eles vão se tornar mais fervorosos, etc. Mas eu tenho a certeza de que muita gente ela vai ter essa pandemia, ela trouxe diferença, ela trouxe mudanças. Então, eu acredito que para muita gente essa mudança já está acontecendo. Então, a gente vai ter sim pessoas mais compromissadas, pessoas mais responsáveis. Muita gente vai se voltar para Deus, ou já tem até feito isso. Eu acho que a única coisa que tem que ser feito, porque isso aí é Deus que tem que trabalhar mesmo, essa obra não compete a nós, é tentar despertar a consciência mesmo dessas pessoas do fato do seguinte, muita gente não teve oportunidade de prosseguir. Muita gente, diante dessa pandemia, aí se foi. Né? Então, alguns que estão com o Senhor, bem, maravilha. Mas quem não teve oportunidade de um acerto com Deus, de um concerto com Deus, infelizmente partiu sem nenhuma possibilidade. Então, eu penso que o que tem que se tentar despertar é a consciência de que o amanhã não nos pertence. A Bíblia sempre trabalha com um dia chamado hoje. Basta cada dia o seu mal. E a pessoa precisa estar nessa consciência. Esquece o outro. Como é que eu estou hoje? Eu poderia encontrar com Deus hoje? Porque essa pandemia ela tem trazido essa realidade para muita gente. Gente de Deus tem partido. Gente que a gente gostaria até que não fosse, estão indo. Mas também tem muita gente aí que também está indo e não teve no encontro com Deus. Então, é muito nesse sentido assim, o amanhã a gente não sabe, a gente só sabe do dia chamado hoje. E é tentar trazer essa consciência. E não se perturbar nunca com o fato de, poxa vida, será que eu não fiz tudo que eu poderia fazer porque o João, o Manuel, o Joaquim, a Mariazinha não se despertou? Não, porque isso não compete a nós. Essa obra compete ao Espírito. Primeiro compete ao Espírito Santo, trabalhar em cada coração. E em segundo momento, vamos assim dizer, eu preciso querer corresponder positivamente a essa obra do Espírito Santo na minha vida. Por isso que a Bíblia vai dizer em Tessalonicenses 3:3 que a fé não é de todos. Então, significa dizer que, infelizmente, até as pessoas que mais a gente possa amar na vida, ela pode não corresponder positivamente à fé. E a gente não tem que se culpabilizar por isso, não, porque essa questão ela é pessoal, ela é individual, não tem jeito. João, capítulo 11, você vai encontrar Jesus ressuscitando um morto depois de 4 dias. E diante daquela situação, qual seria a lógica? Seria a lógica de todo mundo se converter. Teve poucos que se converteram diante daquele milagre extraordinário, mas teve uma turma que, por conta daquilo, tramou matar Jesus. É só você ler João 11. Teve uma turma que foi para o cantinho e disse assim, vamos sentenciar, temos que matar esse cara. Então, assim, milagres e o próprio agir de Deus, infelizmente, na vida de algumas pessoas, não produz o arrependimento, não produz a conversão como nós assim gostaríamos. Então, essa é uma questão de que vai depender muito mais do coração. A gente sempre faz a exemplificação de que Deus é o sol, né? O sol da justiça. O sol sobre o barro faz o barro derreter, faz a cera derreter. E o sol sobre o barro faz o barro endurecer. Então, o problema nunca é do sol, é sempre sobre o material que é o coração. Se o coração for barro, endurece. Se o coração for cera, derrete. O sol continua sendo o mesmo sol, que é o sol da justiça, que é o Senhor. Nossa, maravilha. Vai por esse caminho aí. Obrigada, tá? Não longe disso. Amém. Meu povo, paz seja com todos aí. Vamos começando, porque a turma hoje está assim, meio devagar, né? De repente já estão voltando às atividades, então alguns vão chegando depois aí. Nós vamos orar, mas deixa eu dar para vocês aqui mais ou menos como nós vamos fazer hoje. Eu queria, depois da oração, começar com, se vocês ainda têm algumas dúvidas a respeito de Juízes, que a gente terminou a nossa aula passada, por causa do nosso horário, né? Esse primeiro horário ele é um pouquinho cruel com a gente, porque se a gente der a hora de terminar, tem que terminar mesmo, porque senão a gente não impede o outro professor de conversar com a outra turma. Quando a gente está na turma 2, né, já fica mais fácil, porque o horário, se a gente ultrapassar um pouco, não atrapalha ninguém. Então, a gente queria hoje começar
se houver alguma dúvida ainda sobre o livro de Juízes. Depois eu quero só comunicar a vocês que eu coloquei lá no grupo alguns vídeos já um pouco antecipados, porque são vídeos com 40 minutos, 40 minutos por aí, 40 e poucos minutos, então levam mais um tempinho para vocês poderem assistir. Então eu coloquei um vídeo sobre juízes, um outro videozinho lá também sobre juízes, que eu achei interessante, ele é curto. Nós vamos colocar um vídeo sobre Ruth, que eu vou primeiro passar aqui para vocês, depois a gente vai colocar lá. E já coloquei 2 videozinhos lá sobre o período do Reino Unido e o Reino Dividido, porque isso é muito importante vocês já ficarem tendo isso em mente, porque isso é o pano de fundo histórico do resto do Antigo Testamento. Como você já sabe, os livros não estão na ordem cronológica, então, não estando na ordem cronológica, a gente precisa saber qual é a cronologia histórica do Antigo Testamento. Então, a partir do livro de Samuel, a gente vai estudar já essa transição do período dos juízes para o período chamado monarquia. Então, são os 3 primeiros reis, Saul, Davi e Salomão, e a partir de Roboão, o reino se divide. Então, é muito importante a gente ter esse pano de fundo histórico. Por quê? Porque a partir daí, os livros de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, os profetas, todos eles, inclusive o livro também de Esdras, Neemias e Esther, todos eles estão a partir dessa sequência aí, cronologicamente falando. Só Jó que está colado com Gênesis. Então, é preciso entender essa divisão do reino, e aí o reino do norte é levado em cativeiro num tempo, o reino do sul é levado em cativeiro no outro tempo, depois disso tem o chamado cativeiro babilônico. O que acontece depois? Então, a gente já tem que ter essa visão aí. Então, algumas coisas em um vídeo vai ser repetido no outro, mas você vai percebendo as diferenças, tá? Por isso que eu coloquei 2 vídeos lá. E aí, para a semana, a gente coloca mais alguns também sobre Samuel, tá? Que vai ser o próximo livro que a gente vai... Aí esse é curtinho, de 7 minutinhos. São os videozinhos que eu acho muito interessantes para ajudá-los no sentido assim, bem didático da coisa, tá bom? Então é mais por essa razão aí. Ok? E o aviso aí a vocês é o seguinte: vocês não esquecerem... Boa noite, Marcelo. Deus abençoe, bem-vindo. Nossa data, né, da V1 é a quinta que vem. Então, tentem não se atrasar, não se atrapalhar, não se enrolar, para poder a gente não ficar depois aí com muita coisa para fazer, tá bom? Vamos orar então? Senhor, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio do dia chamado hoje, pela tua bênção sobre nós, pela tua graça. Mais uma vez te rogamos e suplicamos pela vida dos teus filhos, para que o Senhor continue abrindo mente e coração para aprendermos um pouquinho mais de ti. Oramos assim, gratos no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, gente, eu vou compartilhar com vocês um videozinho de uns 7 minutinhos. Presta bastante atenção nele, porque ele vai dar uma visão um pouquinho panorâmica do livro de Ruth. Eu acredito que o livro de Ruth, sendo um livro tão pequeno, você já deve ter lido umas 10 vezes antes dessa aula. Eu tenho essa fé, essa confiança, você já deve ter lido umas 10 vezes esse livro. Então, ele conta uma história bem pequena, mas ela é uma história muito importante. Só lembrando a vocês que o livro de Ruth, ele é um livro que está dentro do período histórico de Juízes. Dentro daquela tabelinha que a gente, no material, né, de Juízes, que vocês já estão com eles aí, aquela tabelinha a gente coloca entre os versos 11 e 12 do capítulo 3 de Juízes. Então, cronologicamente, entre o versículo 11 e 12 do capítulo 3, você tem o livro de Ruth contado, porque é uma história do período do juízo. O próprio versículo 1 do capítulo 1 de Ruth já vai dizendo, já localizando ele no tempo, tá? Começa já dizendo, nos dias em que os juízes julgavam. Então, é nesse período aí que acontece essa história, e ela só é uma história à parte porque ela tem um fundamento muito grande. É igual a história de Esther no período da restauração também do povo à sua terra, uma história à parte. Aqui é muito importante porque ela tem a ver com a genealogia de Jesus, ela tem a ver com os ancestrais de Jesus, tá? Então isso é muito importante. Então deixa eu compartilhar com você aqui esse videozinho.
Tá, peraí, não é isso não. Aqui alguma coisa. Peraí, meu povo. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu abrir o vídeo aqui primeiro. Eu não consegui abrir ele aqui. Peraí. Só um instantinho. Está deixando abençoado aqui aberto. Esse vídeo ele é uns 7 minutinhos só, mas ele é muito interessante porque ajuda um pouquinho, vai ajudar um pouquinho vocês a terem uma visão panorâmica do livro de Ruth. Inclusive tem aqui algumas coisas bem interessantes também no livro de Ruth a respeito de alguns costumes do povo de Israel, principalmente sobre a questão do levirato. Eu não sei se lá atrás eu já cheguei a falar com vocês um pouco sobre o levirato, mas a gente vai tentar tratar disso de novo com você. Cheguei a falar, né? Falou. Tá. Deixa eu abrir aqui. Peraí. Deixa eu abrir. Vamos lá. Agora vai. O livro de Ruth, ele é um trabalho brilhante de arte teológica e nos convida a refletir na questão de como Deus está envolvido nas alegrias e lutas diárias de nossas vidas. Existem 3 personagens principais no livro: Noemi, a viúva, Ruth, a moabita, e Boaz, o fazendeiro israelita. E suas histórias são contadas em 4 capítulos que são belamente esquematizados. Vamos nos aprofundar e ver como tudo se desenvolve. O capítulo 1 abre com esse verso: no tempo em que os juízes reinavam. E isso nos lembra dos tempos difíceis e sombrios do livro de Juízes. Aqui nós encontramos uma família de israelitas em Belém, lutando para sobreviver à fome. Então, em busca de comida, eles se mudam para a terra de Moabe, o antigo inimigo de Israel. E lá, o patriarca da família morre, e os filhos se casam com 2 mulheres moabitas, Ruth e Orpa. E os filhos acabam morrendo também, e só sobram Noemi e suas 2 novas noras. E Noemi não tem mais motivos para ficar, então ela diz para suas noras que ela está voltando para sua terra. E Noemi sabe que a vida para uma mulher estrangeira e viúva será muito difícil em Israel, então ela diz para suas noras voltarem para o seu povo. Orpa concorda, mas Ruth não. Ela demonstra uma lealdade notável para com Noemi. E ela diz: aonde você for, eu irei. Seu povo será o meu povo e seu Deus será o meu Deus. Então, as 2 retornam juntas para Israel. E o capítulo conclui com Noemi mudando seu nome para Mara, que significa amarga em hebraico. E ela lamenta seu destino trágico. O capítulo 2, então, começa com Noemi e Ruth discutindo sobre onde elas irão conseguir comida. E isso coincide com o início da colheita da cevada. E Ruth vai procurar comida e acontece de que ela vai colher grãos nos campos de um homem chamado Boaz, que acaba por ser um parente de Noemi. Somos ditos que Boaz é um homem de nobre caráter, e ele percebe Ruth e a recebe. Após descobrir mais sobre sua história, ele mostra uma generosidade notável para ela. Ele faz essas provisões especiais para que a imigrante Ruth possa continuar colhendo grãos em seus campos. E ao fazer isso, Boaz está obedecendo a um mandamento explícito da Torá, que dizia para mostrar generosidade ao imigrante e ao pobre. Boaz fica tão impressionado com a lealdade de Ruth para com Noemi, que ele ora por ela, para que Deus a recompense por sua coragem e ousadia. Então Ruth volta para casa naquele dia e Noemi descobre que ela conheceu Boaz e fica empolgadíssima. Ela diz que Boaz é o remidor da família delas.
Agora, esse negócio de remidor da família era uma prática cultural em Israel, onde caso um homem da família morresse e deixasse para trás mulher, filhos ou terra, era responsabilidade do remidor da família se casar com a viúva, herdar a terra e proteger a família. Então Noemi começa a ter esperança de que talvez ainda possa haver um futuro para sua família. O capítulo 3 começa com Noemi e Ruth fazendo um plano para fazer com que Boaz perceba a situação delas. Então Ruth irá parar de se vestir como uma viúva de luto e irá dar sinais de que está disponível para casamento. Então Ruth vai ao encontro de Boaz na fazenda dele naquela noite. E quando ela se aproxima, Boaz acorda totalmente assustado. E Ruth deixa suas intenções bem claras. Ela pergunta se Boaz irá redimir a família de Noemi e casar com ela. Boaz mais uma vez fica maravilhado com a lealdade de Ruth para com Noemi e a família dela. E ele chama Ruth de mulher de caráter nobre. É o mesmo termo usado para descrever a mulher de Provérbios 31. Então Boaz pede para Ruth esperar até o dia seguinte, e ele redimirá Ruth e Noemi legalmente na presença dos anciãos da cidade. E o capítulo termina com Ruth voltando para Noemi e elas celebram maravilhadas os eventos recentes. Agora no capítulo 4, tudo converge. Em cima da hora, Boaz descobre que tem um membro da família que é mais próximo de Noemi do que ele, e ele é mais elegível para redimir a família. Mas acontece que no último minuto, esse membro da família descobre que teria que se casar com Ruth, a moabita, e então ele não aceita. Mas Boaz conhece o verdadeiro caráter de Ruth, e então ele compra as terras de Noemi e se casa com Ruth. E assim como no começo, quando Ruth foi leal a Noemi, agora Boaz também foi leal à família de Noemi. A história conclui com a reversão de todas as tragédias do capítulo 1. A morte do patriarca e dos filhos é revertida, com Ruth casada novamente e dando à luz a um novo filho, concedendo alegria a Noemi. E essa simetria entre a abertura e o final é ainda mais notável. Então, lembre-se, a tragédia inicial foi seguida de um grande ato de lealdade da parte de Ruth, e isso corresponde agora ao ato de lealdade de Boaz, que leva à restauração final da família. E essa simetria também destaca o esquema dos capítulos internos. Então, cada capítulo começa com Noemi e Ruth fazendo um plano para o futuro delas. E isso é seguido de um encontro providencial entre Ruth e Boaz. E cada capítulo conclui com Noemi e Ruth se regozijando com os acontecimentos. Essa história é belamente esquematizada e esse esquema se conecta com um atributo bem interessante da história, que é o quão pouco Deus é citado. Os personagens falam sobre Deus algumas vezes, mas o narrador não menciona Deus fazendo algo diretamente na história. E isso é brilhante, porque a providência de Deus está por trás de cada cena dessa história, juntando as circunstâncias e escolhas desses personagens. Então, a tragédia de Noemi a faz pensar que Deus a está punindo, mas na verdade a história inteira é sobre a missão de Deus de restaurar Noemi e sua família. E ele faz isso através de Ruth, da coragem e lealdade dela, que trazem cura à vida de Noemi. Mas não sem Boaz, que é um fazendeiro centrado, cheio de generosidade e lealdade. Então Deus usa a integridade dele, junto à coragem de Ruth, para salvar Noemi e sua família. Então essa história explora brilhantemente a ação recíproca do propósito e da vontade de Deus com a decisão e vontade humana. Deus junta a obediência fiel de seu povo para trazer seu propósito redentor para o mundo. E isso nos leva ao verdadeiro final da história. O livro de Ruth conclui com uma genealogia mostrando como o filho de Boaz e Ruth, Obed, foi o avô do rei Davi, de onde veio a linhagem do Messias. Então, de repente, esses eventos aparentemente simples e mundanos nessa história são entrelaçados com a grande história de redenção de Deus para o mundo. E então, o livro de Ruth nos convida a considerar que Deus está trabalhando nos detalhes aparentemente mundanos e ordinários das nossas vidas também. E é sobre isso que é o livro de Ruth. Ok. Vamos lá, fechando aqui. Fantástico. Bom, né? Muito bom. Olha só um detalhezinho que eu quero retratar do vídeo aí. O narrador falou que o livro menciona pouco o nome do Senhor. Mas eu discordo um pouquinho, porque olha só, você vai encontrar
capítulo 1, verso 6, o verso 8, o verso 9, o verso 13. Todos os capítulos, né, pastor? Todos os capítulos, todos até já indo pelos versos, já. Verso 20, 21, tá? Aí você vai para o capítulo 2, verso 4, né? Vai embora, né? Você vai encontrar mencionando ou o Senhor ou Todo-Poderoso, verso 20, capítulo 3, a mesma coisa. Então, é claro que a gente pega um pouco desses recursos, mas a gente precisa ser sempre examinador, tá? Capítulo 4, a mesma coisa também, verso 11, verso 12, 14. Não existe no livro também tantas práticas religiosas, mas dizer que não mencionou o nome do Senhor fica mais complicado um pouquinho aí, tá bom? Bom, vamos lá. Os demais foram chegando depois. Gente, se houver, antes do Parou para todo mundo ou foi só para mim? Para mim parou. Para mim também parou. Para mim também. Deve ser a internet dele. Isso. Para mim parou também. Deve ter caído. Caiu. Pessoal, vou sair aqui porque ele falou lá no grupo que a internet dele caiu. Aí ele deve abrir uma nova sala.